Então, se o investidor criar uma falsa expectativa de um instrumento que não funciona do jeito que ele acha que funciona, ele ao fim da aplicação poderá sentir-se, não, fui defraudado, fui enganado, né? Não investiu com segurança porque não tinha conhecimento necessário sobre como funciona esse instrumento. Há famílias que ainda têm tabus de falar em dinheiro. E isso é grave. Nós temos que começar a falar de dinheiro. E às vezes com as crianças, com os jovens. Os jovens têm de saber. No nosso país tem poucas poupanças porque tudo o que nós ganhamos, nós gastamos. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Investir com Segurança. Hoje temos um episódio especial em que iremos abordar sobre oportunidades de investimento no mercado de capitais. Portanto, iremos esclarecer aos nossos telespectadores sobre o que é o mercado de capitais, quem são os intervenientes do mercado de capitais e por que não também falarmos sobre os benefícios então da literacia financeira para os investidores. Para quem está aí conosco, quem nos acompanha, continua ligado porque o conhecimento é o primeiro passo para quem quer investir com segurança no mercado de capitais. Tenho aqui os meus convidados, mas antes mesmo de apresentar os meus convidados, queria dar aqui uma deixa relativamente ao nosso canal de denúncias e reclamações da Comissão do Mercado de Capitais. Esse é um canal que foi criado, é uma ferramenta específica para todos os intervenientes, todos os investidores, todo o público no geral que tenha inquietações, queixas, denúncias a fazer, em que notou alguma irregularidade relativamente às transações, em que sentiu-se lesado por alguma razão. Podes aceder a esse canal de denúncias e reclamações junto do nosso site, que é www.cmc.ao, e aí poderás fazer essa reclamação, porque a ideia desse canal de denúncias é exatamente termos um mercado transparente e podermos passar também a confiança aos nossos investidores de que é possível investir no mercado de capitais sem qualquer irregularidade. Sendo assim, então, vou aqui passar aos meus convidados. Lopes, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Lopo, para quem não sabe, é um educador financeiro, alguém que tem muitos seguidores nas redes sociais. Eu, por acaso, sou uma delas, eu Que acompanho. bom, fico feliz por isso. E gosto muito do teu trabalho, Lopo. Acho que consegues passar a mensagem de forma clara e transparente. E eu acho que os investidores precisam disso. Eu acho que aqueles que te acompanham precisam disso. Temos aqui também do outro lado a Sofia. A Sofia está a representar a Incuba Angola, que é uma consultora financeira. Sofia, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito também o nosso convite. Portanto, Lopo, fala-nos um pouquinho sobre ti. Quem é o Lopo? Ok. Lopo Santos é o meu nome, eu sou educador financeiro, sou influenciador, né? Ou fino influencer, como Uhum. estávamos a discutir há bocado. Sou também, pronto, o criador da plataforma educacional denominada Renda Passiva, que é também o nome das nossas páginas no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, onde já há mais de 4 anos, desde fevereiro de 2021, temos estado a criar conteúdos de literacia financeira, ensinando as pessoas a cuidarem do seu próprio dinheiro e também a multiplicarem o seu dinheiro através dos instrumentos que estão disponíveis no mercado de capitais. Várias pessoas ao longo desse tempo vêm sempre ter conosco para perguntar como é que funciona o mercado, como é que funcionam as diferentes entidades, como é que funciona o novo modelo do funcionamento do mercado. Então estamos aí incansavelmente ensinando, fazendo esse trabalho de literacia financeira, ajudando a aumentar o nível de conhecimento sobre esse mercado que parece complicado, mas não é. Pois, pois. Muito obrigada, Lopes. Eu acho que o mercado precisa disso. Eu acho que o mercado, na verdade, precisa de maior conhecimento e quem tem, de facto, deve partilhar com quem precisa. Mas, não obstante isso, também temos aqui a Sofia, que, tal como disse, está a representar a Incuba Angola. Sofia, o que é que nos podes falar um pouquinho mais sobre a tua empresa? Bem, em Cuba tem 15 anos de mercado, está registada como consultor financeiro na CMC há cerca de um ano e meio. E o que nós fizemos é trabalhamos com empresas a sugerir as melhores opções, produtos financeiros,
como é que devem, expectativas de rentabilidade, porque o mercado cada vez tem mais ofertas, mas nós temos que saber e estudar as ofertas para a melhor rentabilidade. Perfeito. Em Cuba, Angola, enquanto participante, ou enquanto um dos, se posso assim dizer, intervenientes do mercado de capitais, qual é então a ideia que vocês passam aos vossos clientes sobre o que é o mercado de capitais? Olha, cada vez mais estamos aqui a desmistificar o mercado, porque durante muito tempo as únicas opções de investimentos eram depósitos a prazo. E a maior parte, nós trabalhamos muito com empresas, e a maior parte das empresas era mais depósito a prazo a única opção. Depois vieram as obrigações de tesouros, os bilhetes de tesouro. Mas agora o que é que nós conseguimos passar para as empresas? Que as empresas querem investir, mas investimentos seguros onde a rentabilidade seja certa. O que nós passamos é que o mercado de capitais já dá estas ofertas através de participações, de ações de várias empresas que já estão na Bodiva, que podem investir com o retorno certo e num mercado regulado, que é o importante. Muitas das vezes mas se eu investir, será que vou ter mesmo esta rentabilidade? Será que eu vou ter mesmo isto que me diz que vou ter este retorno? Nós temos sim. Nunca vendemos sonhos, mas o que é que nossos clientes nos apresentamos? Cálculos. Olha, esta determinada opção de produtos no mercado regulamentado, como é a Bolsa, a Bodiva, você espera ter esta rentabilidade que é quase certa. E o que nossos clientes querem? É ter algo maior certeza. Claro que nem sempre é aquilo, mas fica muito próximo. Exatamente, muito obrigada por isso, Sofia. E a Sofia deu uma nota muito importante. Noto que hoje por hoje estás continuando a dizer que o mercado de capitais é ainda muito recente, mas só para terem uma ideia, nós já temos mais de 207 entidades registradas junto no mercado de capitais. Falando exatamente sobre isso, Lopo, quem são os intervenientes do mercado de capitais? Ok, boa. O nosso mercado de capitais, eu acredito muito no nosso mercado. Algumas pessoas dizem que é um mercado pequeno, tem poucas opções, mas é engraçado que mesmo quando olhamos lá fora, ou as tipologias, pelo menos em termos de tipologias de investimento que nós temos no nosso mercado, são as mesmas que temos lá fora. Claro que lá fora com muito maior variedade, né? Aqui com uma variedade mais reduzida, mas em termos de tipologia estamos bem servidos e os investidores podem tirar vantagem. Respondendo à pergunta, dentro do mercado de capitais, nós temos vários intervenientes, temos o principal deles, a CMC, enquanto entidade reguladora, depois temos a Bodiva, né, que é a Bolsa de Valores, que aqui joga também dois papel, enquanto a sociedade gestora do mercado regulamentado e também como emitente, né? Porque quando falamos da Bodiva, e isso também aqui para desmistificar a nossa audiência, podemos estar a falar da Bolsa, de forma genérica, ou podemos estar a falar da empresa que faz a gestão da bolsa na qualidade de emitente. E depois, com isso tudo, temos outros intervenientes do mercado, nós temos também as SGOICs, que são as sociedades gestoras de organismos de investimentos coletivos, que são entidades que fazem a gestão dos OICs, que é um termo comprido para falar dos fundos de investimentos, que são os organismos de investimento coletivos. E depois temos também os bancos, que são entidades que intervêm no mercado de capitais, principalmente na parte como entidades responsáveis por fazer a liquidação financeira das operações, né? Dentro do mercado temos operações de compra e venda de instrumentos, mas depois, no fim do dia, há mesmo transações financeiras e os bancos exercem aqui essa responsabilidade como entidades responsáveis por fazer a liquidação financeira, que não deve se confundir com outros intervenientes que são os agentes de intermediação. E esses podem ser as sociedades corretoras de valores mobiliários ou também podem ser as sociedades distribuidoras de valores mobiliários. E depois temos outros intervenientes acessórios, como os consultores de investimento, como o caso da Incuba, os analistas de investimento, temos os auditores, que também desempenham um papel fundamental para certificar e aferir a qualidade das contas, para aferir também que até as próprias SUGOICs estão sujeitas a essa auditoria para confirmar se aquilo que eles determinaram no prospecto como política de investimento é o que efetivamente aconteceu.
temos esses auditores e temos também outros intervenientes que não podem ser aqui menosprezados, que são os peritos avaliadores de imóveis, né? Principalmente por causa dos fundos de investimento que têm imóveis, a valorização desses imóveis afeta o valor justo da unidade de participação, que é a cota do fundo, e esses peritos são as pessoas que também vão lá certificar o valor real de um determinado prédio. Então, são esses intervenientes do nosso mercado. E depois, estávamos a esquecer os mais importantes, os emitentes, né? Que são esses que colocam os produtos no mercado. Perfeito, Lopes. O Lopo falou sobre o mercado de capitais, mas também deu uma deixa relativamente ao mercado bancário. Mas até hoje tem existido essa preocupação dos investidores em tentar perceber exatamente o que é isso do mercado de capitais e o que é isso do mercado bancário. Pode, de certa forma, explicar assim, de modo simples, estratégico, a diferença entre uma e outra? Boa, sim, 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 sim. E a Sofia tocou num ponto, né? Até antes era só conhecido por parte dos investidores, e aqui falando na perspectiva dos investidores, que no mercado bancário a única solução que tinha à sua disposição são os depósitos a prazo. Então, o mercado bancário, na perspectiva do investidor, é aquele onde nós podemos colocarmos o nosso dinheiro, guardarmos o nosso dinheiro e, em termos de opções de investimento, temos apenas à nossa disposição os depósitos a prazo. Já quando nós olhamos o mercado de capitais, é onde os investidores, as pessoas particulares, as famílias e até as empresas podem encontrar produtos com uma característica mais de médio e longo prazo. Poderá haver produtos de curto prazo, né, por causa da maturidade residual, mas quando se faz a distinção entre o mercado bancário, ele é focado em produtos de curto e médio prazo, já o mercado de capitais, em termos de instrumentos, são focados em produtos ou mecanismos de financiamento de muito mais longo prazo. Então, se por um lado os investidores no mercado bancário encontram depósitos a prazo, no mercado de capitais encontram uma outra variedade de produtos, como as ações, como as unidades as obrigações, as unidades de participações dos fundos e outros instrumentos, como repo e outros mecanismos de cedência de liquidez que também existem no mercado. No mercado de capitais. Muito bem, Lopo, muito obrigada por essa explanação. Aqui, Sofia, como hoje por hoje, como é que um cidadão comum pode beneficiar-se do mercado de capitais? Principalmente porque hoje ainda tem a ideia de que o mercado de capitais é um mercado elitista. Cada vez mais está a deixar de ser um mercado elitista, porque há várias opções. Nós podemos agora já entrar no mercado de capitais, até com 100 mil kwanzas, não é? Tínhamos a ideia, Ou até menos, às ou até vezes, sim. menos, não é? Há uma Porque hoje unidade de por hoje os participação bilhetes de tesouro por estão a mil ser kwanzas. comercializados a 1.000 kwanzas. Sim, pois é. Isso é verdade, mas claro que quando a gente entra tem que comprar sempre um mínimo. Mas eu acho que cada vez mais esta ideia está a passar e toda esta divulgação que nós estamos a fazer, né? E o primeiro passo para nós beneficiarmos do mercado de capitais é nós analisarmos, conhecermos um bocadinho, ir mais a fundo, uma pesquisa. E a internet tem muita informação e temos aqui como o Lopo e outras entidades fazem um excelente trabalho, fino influencers, que explicam e detalham e tiram esta mancha, este dinossauro que está por detrás. Se estávamos habituados aos bancos de depósitos a prazo, é uma opção também segura, porque é um mercado regulamentado, tem diversas opções, com investimento, até as pessoas que ganham 50 mil kwanzas ou menos têm opções que possam aplicar e têm o retorno certo. Mas o que eu sugiro é que, antes de entrarem, peçam sempre conselhos, ou a entidades certificadas, ou a sociedades comerciais distribuidoras de valores imobiliários, que agora há muitas pessoas que possam elucidar, tendo em conta o rendimento e a disponibilidade de cada um temos, quais são as melhores opções. Exatamente, muito obrigada por isso, Sofia. Isto é um ponto que eu também permita-me dar aqui Com um, certeza. um, um um subsídio,
que quando e eu ouço muito isto, né, quando falo com os investidores e a minha audiência, tem-se essa impressão de que não, investir é para ricos, mercado de capitais é para ricos, e nós às vezes, pronto, também somos muito formal, estamos sempre de fato não Com ajuda, certeza. mas é importante dar essa nota que não precisa, né? Hoje com 1000 kwanzas consegue-se investir e não é que investe quem tem muito dinheiro, mas se calhar é preciso investir para ter muito dinheiro e é o contrário. E aqui a recomendação que se faz às pessoas é testem, não precisam colocar, entrar no mercado com os dois pés, podem ir testando com 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas ou até 2 mil kwanzas, e testando o mercado para perceber como é que ele funciona. Porque até que, e é engraçado no mercado que, no caso dos produtos de renda fixa, a rentabilidade que é oferecida para quem investe 100 milhões de kwanzas é a mesma para quem investe 100 mil Sim, as kwanzas. taxas são É fixas, na é verdade, proporção. é na profissão. Ou seja, cada um ganha na sua proporção. Quem põe muito ganha Exatamente. muito, quem põe pouco ganha pouco, mas todos ganham de forma equitativa. Equitativa. E só para complementar aqui, nós temos essa ideia que eu se ganhar só cerca de mais de 1 milhão, é que muito eu ouço isso, se eu se ganhar mais de 1 milhão, o que é que eu consigo poupar? Não. Eu posso ganhar 100 mil kwanzas ou menos, eu só tenho que ter aquela disciplina, que nos falta é disciplina. Eu destes 100 mil kwanzas, eu vou reservar sempre 10 mil kwanzas. E Uhum, aquele 10 mil kwanzas, em vez de pôr o dinheiro na conta, às vezes digo, vou criar naquele banco para fazer poupança, vou abrir uma nova conta naquele uhum, banco. uhum. O dinheiro parado perde valor ao longo do tempo. Não se esqueçam isso. Eu, quando deixo um dinheiro numa conta ordem, está a perder valor todos os dias. A opção é com este valor que eu deixo, 10, 5 mil kwanzas, posso ir comprar, vou ao mercado. Vou a um depósito ou uma opção de investimento e aplico. E vocês vão ver que depois de um ano, em vez de terem se calhar 100 mil kwanzas aplicado, foram poupando 10 ou menos mil kwanzas, vocês vão ter um bocadinho mais do que deixarem na conta ordem. Que aqueles vossos, se calhar 100 mil kwanzas, já não vale, já não têm aquele poder, até porque estamos a viver num período de que a desvalorização é agressiva. Falando sobre dinheiro parado, eu tive uma professora de contabilidade que ela dizia sempre que dinheiro parado é um custo de oportunidade. Hum, Falou-se também muito bem sobre poupança. Eu penso que existe aqui a necessidade de deixarmos claro a todos os investidores ou potenciais investidores que antes mesmo de poupar, a pessoa precisa ter educação financeira. Sim. Ou seja, tu só consegues investir se tiveres poupança. E tu só consegues ter poupança se tiveres educação financeira, porque a ideia que se tem, tal como o Lopo disse, é que as pessoas acham que só podem investir quem tem muito dinheiro. Pode ter muito dinheiro, mas no entanto não tem educação financeira e não consegue fazer poupança. E relativamente a isso, Lopo, eu queria saber como então o investidor pode começar a investir. Quais são os primeiros passos que Uhum. esse investidor pode dar Eu, se relativamente a calhar, isso? começava com a deixa que acabaste de colocar, que o primeiro passo é justamente esse, é organizar-se financeiramente, né? É ter É organizar a conhecimento. casa, né? Fazer aquilo que nós recomendamos constantemente aos investidores, fazer uma planilha, fazer um orçamento familiar, é antes mesmo do dinheiro cair na conta, os investidores ou potenciais investidores já determinarem o que é que eles querem fazer. E orçamento é essa ferramenta, né, que vai te permitir dizer ao teu dinheiro aonde queres que ele vá, ao invés de no fim do mês perguntar onde é que ele foi, né? Então o primeiro passo é sempre esse, organizar a casa, fazer o orçamento, fazer uma planilha, usa o método que for conveniente, planilha, o método dos envelopes. A minha mãe, por exemplo, faz o método dos envelopes até hoje. Ela levanta todo o dinheiro, vai colocando em envelopes e depois vai usando, né? E funciona. Cada um deve encontrar o método que funciona para si. O importante é que dentro da sua planificação financeira, no primeiro, reservar, antes mesmo do dinheiro cair, o quanto eu quero investir regularmente, né? E o investimento precisa ser isto, precisa ser uma coisa regular, não precisa ser uma coisa pontual, né? Precisa fazer parte do nosso dia a dia. Então, o primeiro passo acaba por ser este: organizar a casa e determinar o montante mensal que eu estou disposto a investir. Depois, a pergunta que se coloca é: investir no quê? E para responder essa pergunta, vai para o nosso segundo passo, que é tentar compreender o que é que existe dentro do mercado. Quais são as opções de investimento que eu tenho disponíveis, quais são a rentabilidade, qual é o risco,
qual é a liquidez desse instrumento, se eu colocar o meu dinheiro e mudar de ideia, será que eu posso resgatar? Essas coisas fazem parte do pequeno due diligence que o investidor precisa pesquisar, compreender, sentar com as entidades, visitar a página de educação financeira, os portais que existem por aí, da CMC, mesmo até do Banco Nacional, que recentemente lançaram um portal também de educação financeira, ou seja, procurar matérias que possam dar subsídio no que é que efetivamente eu vou investir. Porque estávamos a falar da questão do investir com segurança. Às vezes os investidores sentem-se defraudados porque criam uma expectativa errada do Exatamente. produto. Eles dizem, não, esse produto, imagina, às vezes é um produto financeiro, é um fundo de investimento que só tem maturidade de 6 meses. Ele acha que pá, vai ganhar 20% em 6 meses. Às vezes aquele 20% é uma rentabilidade anual. E ele tem que, ou uma rentabilidade anualizada. Então, se o investidor criar uma falsa expectativa de um instrumento que não funciona do jeito que ele acha que funciona, ele, ao fim da aplicação, poderá sentir-se, não, fui defraudado, fui enganado, né? Não investiu com segurança porque não tinha conhecimento necessário sobre como funciona esse instrumento. Então, o terceiro passo é esse, estudar os instrumentos, ver como é que eles funcionam e dentro do mercado de capitais os instrumentos são distintos, né? Há investimentos como os chamados de renda variável, que é no caso das ações, em que não existe concretamente uma previsibilidade do quanto se vai ganhar ao final, porque depende das operações, e há aqueles como os títulos que o investidor já consegue de antemão prever quanto é que efetivamente vai ganhar. Então, este processo é necessário antes de começar a investir, ver como é que funciona os produtos. E o quarto passo seria, pronto, já determinei quanto vou investir, já estudei em que produto vou investir, é procurar quais instituições me vão permitir aderir a esses produtos que eu quero. Porque diferente, não diferente, até semelhante ao mercado bancário, que eu para subscrever a um determinado produto de um banco, eu preciso ter conta bancária naquele banco. No mercado de capitais é a mesma coisa. O investidor ou potencial investidor precisa também ter uma conta junto de um agente de intermediação que vai ajudar a chegar no mercado e subscrever aquele produto, que é aí que entra o papel das corretoras e das distribuidoras. Então, o investidor vai ter que precisar, ok, existem várias instituições que me podem ajudar a investir, a fazer o processo de intermediação. Qual delas eu vou subscrever? Uma corretora, uma distribuidora? Quais são os custos envolvidos na operação? Porque o serviço de intermediação prestado pelos agentes, né, tem uma comissão, então o investidor precisa fazer aquela comparação. Vou subscrever a corretora A, vou subscrever a distribuidora B, qual é aquela que oferece a menor comissão, qual é aquela que oferece mais robustez tecnológica, qual é aquela que melhor me vai atender. Pronto, depois de tomar essa decisão, é aí que eu vou ao último passo, que é começar a investir o valor que eu determinei. Com certeza, Lopo. E falou aqui algo muito, muito interessante. Porque eu acredito que isso é uma questão relativamente às comissões cobrada, que os agentes de intermediação cobram aos investidores. É algo que pouco se fala, mas, no entanto, tal como se disse anteriormente, precisamos de conhecimento para ter noção disso, né? Nós precisamos de pesquisar, precisamos de correr atrás, ir atrás, porque não basta simplesmente alguém chegar e dizer: olha, eu sou um agente de intermediação, eu sou uma corretora. Eu sou uma distribuidora, precisas de ir atrás, conhecer um pouquinho mais, porque senão acabamos sendo enganados em muitas ocasiões, porque tu não buscaste conhecimento, não pesquisaste. Então existe a necessidade sempre de não obstante termos um agente de intermediação, não obstante termos uma consultora, existe a necessidade mesmo de sempre pesquisarmos antes de investirmos, para podermos investir mais uma vez, tal como a gente está a dizer, investir com segurança. Portanto, Sofia, eu queria aqui perceber do lado da Sofia, como a literacia financeira pode ajudar o investidor e qual tem sido o contributo da Incuba Angola enquanto consultor financeiro neste domínio. A literacia financeira é a base. Nós, sem literacia financeira, não conseguimos fazer nada. Todo e qualquer investidor tem que ter noções básicas de literacia financeira. Qual é o custo do dinheiro? Quais são os benefícios da aplicação? E durante muito tempo nós
como é que a palavra, nós nos acomodamos e nunca fomos buscar. Nos outros países a literacia financeira já começa desde a primeira, não é? Isso é fundamental, nós pensarmos que os nossos filhos, nós em casa, nós tínhamos muitas vezes tabus de falar em dinheiro. Há famílias que ainda têm tabus de falar em dinheiro. E isso é grave. Nós temos que começar a falar de dinheiro. E, às vezes, com as crianças, com os jovens. Os jovens têm que saber. Porque nós, no nosso país, tem poucas poupanças. Porquê? Tudo o que nós ganhamos, nós gastamos. Porque não temos literacia financeira. E isso tem que começar a desvincular, porque só há, e o Lobo falou aqui uma coisa bem, eu para ter muito eu tenho que poupar, eu tenho que tirar aquela ideia, eu só vou poupar quando ter muito, eu tenho que começar a poupar para ter muito para chegar lá. A literacia financeira é muito importante, devíamos utilizar todos os canais para abranger quanto mais angolanos, porque um país movimenta através das poupanças. Não é? Quanto maior for poupanças, maior é o dinheiro para investimento. Sim, Não é? Com Se certeza. cada um de nós angolanos conseguir poupar, pá, imaginem lá, nem que seja todos os angolanos, cada um, conseguir poupar 10 mil kwanzas, poupanças deste país. é. É. Não, isto é muito, muito fundamental. Nós estamos aqui a falar de um lado da moeda, que é o lado dos investidores, mas a Sofia colocou aí muito bem, tem um outro lado, porque essas poupanças que são acumuladas depois ficam à disposição de um outro lado, que é o emitente, que se vai financiar. Nós reclamamos muito que, pronto, não há financiamento para startups, não Isso há mesmo. financiamento para as empresas, a banca não financia, né? Embora aqui elas têm papéis diferentes, mas é justamente isso. Se nós começarmos a ter a cultura de cada um de nós poupar, né? O máximo que conseguir, essas poupanças depois vão para a economia, elas não ficam paradas, elas vão dinamizar, vão gerar empregos, empresas vão poder aceder a essas poupanças, que depois dinamiza a economia, gera emprego, cria o desenvolvimento socioeconômico que se quer. É verdade. Porque o dinheiro que nós financiamos, que vamos financiar, é das poupanças. Vem das poupanças, vem das poupanças. O que nós fizemos, a segunda pergunta, o que nós fizemos, nós tentamos desmistificar isso, esclarecer. Porque um também dos receios do investimento é a falta de conhecimento. Nós precisamos, Conhecimento é poder. e conhecimento é poder, nós preferimos ter excedentes de valores, as empresas, a maior parte das empresas tem excedentes de valores ali guardados em contas a ordens, do que ir ao mercado e investir por falta de conhecimento. Então, dentro do nosso mercado, é desmistificar, tirar e mostrar é um mercado seguro. Olha, como a Maura disse, Márcia disse, peço desculpas, temos mais de 200 empresas já no mercado. Então, é desmistificar que é seguro, tem opções que você vai ganhar muito mais do que ter um mercado, do que ter ali o valor aplicado sem fazer nada. Porque excedente há, mas o que temos é que dar mais conhecimento. E muitas das vezes nós falamos aqui o conhecimento, não, o povo não tem conhecimento. Nem sempre. Às vezes, as grandes empresas faltam-lhes conhecimento financeiro e de opções. Muito. E são essas que movimentam o mercado. O mercado precisa de Isto é. dinheiro para movimentar. Enquanto os bancos não forem capacitados com valores dessas reservas, destes investimentos, os bancos não conseguem financiar a economia. Então, todos nós somos agentes, dizemos, tem poucos financiamentos para startup, para pequenos negócios. O que é que nós estamos a contribuir? Cada um de nós é um contribuinte. Com certeza. Sofia, falou e muito bem. Falou sobre banca, mas também falou sobre o mercado de capitais. Eu acho que aqui devemos também, de certa forma, o que é que acontece em muitas ocasiões com os investidores? Os investidores, quando pesquisam, quando querem investir no mercado de capitais, em muitas ocasiões eles só vão com a ideia de que, olha, eu vou investir porque eu quero ter rendimentos, mas nem sempre é possível. E então o que eu queria aqui perceber da Sofia enquanto incuba Angola, se tem passado também essa clareza, se tem esclarecido os investidores de que, olha, existem instrumentos como, por exemplo, as ações, que hoje por hoje todos os investidores ou potenciais investidores falam sobre as ações, se existe a necessidade, ou se a Sofia, no caso, enquanto incuba Angola, tem passado esse conhecimento aos investidores de que, olha, temos esses instrumentos no mercado, mas que nem sempre é possível recebermos os dividendos.
Nem sempre, por exemplo, estás a investir numa empresa em que a empresa tem lucros. Em muitas ocasiões, principalmente quando falamos sobre financiamento, muitos emitentes vão no mercado de capitais, emitem ações, emitem obrigações, mas é porque de facto a empresa que está numa situação não muito boa, numa situação menos boa. E então, no entanto, busca esse valor por intermédio do mercado de capitais. Tens passado, em Cuba Angola tem passado essa informação de que nem sempre é possível termos rentabilidade junto do mercado de capitais? Sim, sim, Marta, isso passa mesmo pela educação financeira e primeiro todas as empresas, os gestores de empresas têm um perfil de risco. Tu se fazes uma empresa que é de uma estrutura familiar, se calhar tem aversão ao risco, querem coisas mais comedidas. Se fazes uma empresa que tem capital exterior, onde quem está à frente da empresa vem de outros mercados, está mais aberto porque já conhece. E o que nós fizemos sempre é primeiro analisar e fazer com o nosso cliente qual é o perfil que o cliente se identifica. Que tipo, porque nós temos que ser sinceros. Eu não vou oferecer ou propor um produto que tem uma rentabilidade alta, mas tem um risco elevado a um cliente que é conservador. Está a ver? Exatamente. Então a ideia é dizer, olha, eu tenho aqui a opção A, B e C. Tenho este onde o risco é menor, mas o retorno também é mais curto e é quase certo. Pois. Estão a ver? Estão a ver? Tenho este que o risco é intermédio, mas tenho este que o risco é mais elevado, mas o retorno também é elevado. E esta literacia que nós passamos, mas sempre com simulações em números. E nós, quando entramos neste mercado, temos que desmistificar isso, porque eu tenho que arriscar para ganhar muito. E muitas das vezes vou ganhar menos, outras vezes vou ganhar mais. Mas essa passagem de informação com números, cálculos e o cliente saber o que está a investir é muito importante, porque não há defraudação de expectativas. O cliente saiba, ok, eu tenho aqui uma taxa de retorno expectativa de 30%, mas eu sei que eu tenho um risco que pode não correr como eu previ. Mas se ganhar, ótimo. Mas sabemos que na vida a gente não ganha sempre, não é? Mas a ideia é termos, a princípio, o risco que eu estou a me expor. E isso é muito importante, seja qualquer investidor, ok? Como é que você quer se pôr? Qual é o seu perfil? A ideia, quando são empresas grandes, é ter uma carteira mista, produtos com risco reduzido e produtos com risco elevado. Mas se eu estou a começar, se eu estou a dar uma empresa que eu estou a dar os primeiros passos, a nossa sugestão, olha, está a dar os primeiros passos, tem pouca experiência, vamos ir buscar sempre produtos onde o risco é muito diminuto, as taxas são mais pequenas, mas temos quase a certeza. Muito bom, Sofia, obrigada. E a Sofia tocou aqui num ponto fundamental sobre qual é o teu perfil de risco. Uhum. Porque é necessário analisarmos o perfil de risco de cada investidor. Porque tem aqueles investidores que são conservados, tal como a Sofia disse, tem aqueles que são moderados e tem aqueles que Uhum. são mais agressivos. Pois. Então, existe a necessidade de passarmos essa informação e de conhecermos também quem é o investidor. Uhum. Lopo, hoje a literacia financeira é também bastante disseminada nas redes sociais, onde circulam grandes fluxos de informações. E eu queria aqui perceber qual é o teu papel enquanto influencer neste processo educativo. Uhum. Boa. Isto é uma excelente pergunta, porque a nível de gerações, né, aqueles que fazem a segregação de tipos de gerações, os millennials e a geração X e a geração Z, nós vamos vendo cada vez mais uma migração de atenção das pessoas, né? Principalmente aqueles que são da minha geração, dos 90 e dos 2000 para cima. Se até um tempo o principal veículo de informação era a televisão e a rádio, hoje já não é, né? Porque os mais jovens estão muito mais na internet e se nós queremos fazer chegar uma informação, nós temos que entrar no meio onde eles estão e colocar uma informação valiosa. Hoje a procura por conteúdos de educação financeira nas redes sociais é alta. Se nós fizermos uma varredura, e falou no início de que tenho muitos seguidores, mas fizemos uma varredura no número de seguidores que tem todos, influencer, são muitos seguidores, isso representa, é um indicador do quanto as pessoas estão ávidas por esse conhecimento, né?
de aprender a investir. Até porque a comunicação nas redes sociais acaba por ser uma comunicação muito mais leve, muito menos formal, uma comunicação que vai ao encontro específico da audiência, em termos muito mais simples, né? E muito mais assertiva também em algumas ocasiões. Exatamente, e muito mais assertiva, porque nem todo mundo que vai entrar no mercado de capitais vem das áreas financeiras, nem todo mundo fez contabilidade, fez finanças, há engenheiros, há médicos que procuram no mercado de capitais uma forma de rentabilizar as suas poupanças e precisam encontrar pessoas que lhe possam explicar em termos miúdos como é que funciona. Então, o nosso papel tem sido esse. Nós criamos conteúdos gratuitos, acessível a todo mundo, regularmente, né? Todas as semanas nós temos conteúdo com alguma regularidade, nós vamos fazendo lives para explicar determinadas matérias, temos webinars, o que eu chamo de masterclass, e a nível da renda passiva nós temos um programa de formação, né? Porque, pronto, eu sou formador certificado pelo Senfor, e temos dado formações de educação financeira, a explicar às pessoas como é que funciona, como é que podem cuidar do seu dinheiro, quais são as opções, quais são os cuidados que têm que ter, quais são os riscos associados, a importância de ler o prospecto, a importância de que, conforme a Sofia estava a dizer, nós queremos sempre ganhar. E os investidores vêm sempre com essa expectativa. Ah, se eu investir no IPO, as minhas ações vão valorizar, mas nem sempre. E tivemos um Exatamente. passado que evidenciou isso, né? Os investidores foram com uma expectativa participaram numa OPV de uma empresa petrolífera, na expectativa de que seria demitida a bolsa e podia valorizar, mas não foi. Então, esse conhecimento que vamos passando. Olha, investir é um bom mecanismo para rentabilizar a tua poupança, mas ajusta as tuas expectativas. Existe um risco associado, pode dar certo, como não pode não dar certo, e tens de estar preparado para isso. E nem todas, que isso também é importante, Márcia, estavas a falar sobre o perfil de investidor e o perfil de risco de cada um. Existem várias opções de investimento dentro do mercado, mas nem todas é para todo mundo. E Exatamente. aquilo que a Sofia vai investir não precisa ser necessariamente aquilo que eu vou investir, mesmo que ela esteja a ganhar dinheiro. Isso é verdade. Se calhar é Porque um temos perfis, produto podemos ter de perfis perfil diferente, diferentes. né? E os investidores, pronto, precisam saber disso, dos riscos associados, conhecer-se a si próprio. E esse é o trabalho que vamos fazendo como Fina Influências e educadores financeiros, trazendo informação. Nós que, pronto, somos dessas áreas, né? Eu tenho uma pós-graduação em mercados financeiros pelo Instituto Superior Universitário de Lisboa, o ISTE, que conhecemos os produtos em meandros, mas vamos desmistificando, né? Vamos reduzindo em migalhas e passando às pessoas de forma mais leve para que eles possam perceber na sua própria linguagem. Muito bom. Lopo, não obstante a isso, e enquanto fina influencer, o regulamento 1/16 Uhum. da Comissão do Mercado de Capitais, em que fala sobre consultoria para investimento e análise financeira, determina que apenas consultores e analistas financeiros devem emitir opiniões. E o Lopo, fazendo aqui um enquadramento, enquanto fina influencer, em muitas ocasiões depara-se com investidores que, mais do que buscar conhecimento sobre educação financeira, querem de facto querem que o Lopo emita opiniões sobre que produtos ou que ativos devem investir. Bem, Ciro. Neste caso, exatamente. Neste caso, como é que o Lopo tem lidado com essa situação? Principalmente quando sabemos que temos um regulamento a ser cumprido Uhum. e que apenas temos, de certa forma, determinadas entidades que podem emitir opinião ou recomendações sobre investimento. Olha, eu por acaso, e estávamos a conversar sobre isso, como educador financeiro, deixo claro os papéis. Nós falamos no início dos intervenientes do setor. Há intervenientes e cada um desempenha o seu papel, né? E nós não podemos ir em qualquer interveniente solicitar qualquer produto ou qualquer serviço, porque ele pode não oferecer. E como educador financeiro, as minhas intervenções limitam-se unicamente a ensinar as pessoas
para que elas próprias possam tomar a sua decisão no que é que vão investir. E há aqui uma separação clara de funções e indicamos, olha, se tu queres saber exatamente no que investir ou não, vai ter com os consultores de investimento, vai ter com as corretoras, vai ter com as sociedades gestoras que estão autorizadas para a CMC para o fazer, porque nem todas estão. Por exemplo, eu não posso chegar a um banco e pedir para o banco me dizer onde eu devo investir ou não, porque não está autorizado para tal. Eu não posso chegar a uma sociedade distribuidora que nos termos das suas competências, as distribuidoras também não estão autorizadas a fazer recomendação de investimento. Consultoria, eles fazem a originação, fazem a colocação, mas não estão autorizadas a fazer consultoria de investimento, enquanto que uma corretora pode. Ou seja, então, dentro do setor, nós podemos olhar às vezes instituições que parecem semelhantes, fazem todas as mesmas coisas, e o exemplo da corretora e distribuidora é muito claro nisso. Parecem que fazem todos a mesma coisa, né? São agentes de intermediação, eu posso ir lá e depois, meia volta, posso pedir para a consultoria de investimento. Então, as instituições são distintas. O que uma sociedade distribuidora, se receber um cliente seu a pedir onde é que deve investir em termos de consultoria, deve indicar ou a um consultor de investimento, ou a uma corretora, ou a uma SEGOIC, que estão autorizados a prestar serviço de consultoria de investimento. Então, o nosso trabalho como educador financeiro também faz parte disto, mostrar às pessoas quais são as instituições certas para aquilo que são as suas necessidades específicas. Exatamente. Mas sabemos também que, infelizmente, nem todos os influencers conseguem separar as águas, né? E para esses casos, Sofia, tendo em conta que muitos influencers partilham conselhos sobre investimento com base nas suas experiências e, em muitas ocasiões, porque têm incentivos financeiros, que critérios, no caso, o investidor deve considerar para avaliar a qualidade e a fiabilidade desse tipo de conteúdo, que normalmente tem sido partilhado nas redes sociais? Um dos primeiros passos é ver todas as entidades que podem dar essas opiniões, devem estar registadas na CMC, e a CMC tem o portal que é público, o site. Então eu quando vou, tirando aqui as palavras do Lopo, eu penso que os influencers fazem muito bem, abrem o caminho, criam apetite, Com é, certeza. porque é bom, criam apetite de missões miúdos, mas quando queríamos dar o passo, olha, eu já estou preparado para fazer aquele investimento, eu tenho que ir buscar, já abri o meu caminho, vou ter que ir buscar uma entidade, e essa entidade principalmente tem que ser uma entidade certificada pela CMC, e no site da CMC tens as entidades certificadas. E depois, junto dessa entidade, pode ser uma analista, um consultor financeiro ou uma corretora, aí já vai ver quais são as melhores opções, tendo em conta o perfil de quem pretende investir e o montante disponível, claro. Certeza. Logo quer dizer alguma coisa? Não, não, era justamente isso, né? Eu acho que o nosso mercado tá a começar agora. Realmente, essa mensagem nós precisamos também massificar, que existe separação de funções dentro do mercado, mas todos eles são bem-vindos, contando que cada um se limita nas suas competências, né? E aquilo que, pronto, que os educadores financeiros, os influencers fazem, é isso que a Sofia disse, criam apetite e trazem abrangência, né? É preciso que nós queremos, como mercado, aumentar a base de investidores, então todos que vão poder divulgar a mensagem de literacia financeira são bem-vindos, contanto que jogam as regras já definidas pelo regulador. Exatamente, e muito obrigada. E algo que a Sofia disse que é muito interessante, relativamente, porque em muitas ocasiões a gente pode dizer, olha, caso queiras recomendações sobre investimento, podes ter com um consultor, ou um analista, ou uma distribuidora, ou uma corretora, mas no entanto não é qualquer corretora, não é qualquer distribuidora, não é qualquer consultor. Deve ser um consultor ou alguém que de facto, uma entidade que de facto esteja registrada junto da Comissão de Mercado de Capitais. Por que junto da Comissão de Mercado de Capitais? Porque a CMC tem esse papel de regular, de supervisionar, de fiscalizar essas entidades que estão inscritas junto da CMC. Então, ou seja, não basta ser simplesmente uma corretora, tem de ser uma corretora cá inscrita, uma corretora que normalmente cumpre todos os regulamentos, todas as leis,
tudo, absolutamente tudo que está estabelecido dentro dos padrões da CMC. Porque a ideia da CMC, a CMC é como um polícia, né? Em que ela está aí para fiscalizar e ver se de facto as entidades estão a cumprir com o seu papel. Porque mais do que tudo isso, a CMC tem como papel primordial o de proteger o investidor. E o proteger o investidor é isso, ok, tu estás registrado junto da CMC, mas no entanto existem regulamentos que tu deves cumprir. Nós precisamos fiscalizar e ver se de facto, por exemplo, em Cuba, Angola, está de facto a cumprir com o seu papel e a proteger aquilo que de facto, e a proteger o investidor, que é o mais importante. Um outro ponto também que eu queria aqui levantar, acho que já se falou um pouquinho, mas não falamos tão profundo quanto eu gostaria, é relativamente quais são os riscos associados ao investimento em valores imobiliários. Oh, Sim, sim. boa. Nós começamos a falar sobre a questão, né, que os investidores, quando vão no mercado, querem sempre ganhar, mas nem sempre é possível, porque existem riscos associados. E aqui, em termos didáticos, para tipificar o risco, né? Podemos assumir. Existem vários tipos de risco, mas nós podemos agrupar eles em três categorias distintas, né? Temos o risco de crédito, que é o risco do emitente em que eu estou a investir ir à falência e não conseguir me pagar, porque numa obrigação é um instrumento de dívida. Por exemplo, no caso da obrigação da Sonangol que está aí a decorrer, nós emprestamos o nosso dinheiro à Sonangol e ela fica com a responsabilidade de devolver. Pode não devolver se entrar em uma situação de crédito, né, que chamamos aqui o risco de crédito. Existe também outro risco que os investidores precisam prestar atenção, que é o risco de liquidez, porque eu entrando num instrumento posso não conseguir sair quando quiser sair. E imagina um investidor que vai precisar do seu dinheiro daqui a 3 anos. E não faz uma boa pesquisa sem literacia financeira e ele vai investir num instrumento de 10 anos, um título de tesouro de 10 anos. Quando ele eventualmente existe mercado secundário e ele pode simplesmente dar uma ordem de venda, mas pode dar-se o caso que quando ele efetivamente precisar o dinheiro, não haver liquidez no mercado para ele reaver o seu dinheiro. Não quer dizer que o dinheiro dele está perdido, né? Mas há esse risco de liquidez. No momento que ele precisa, não há quem queira comprar. Isso é um risco chamado risco de liquidez que os investidores também precisam prestar atenção. E o último dele é o risco do mercado. Mesmo até os instrumentos de renda fixa, quando são admitidos à negociação, eles estão sujeitos à flutuação do mercado. Os preços dos instrumentos sobem e descem, né? Um investimento, como eu disse no caso do título de renda fixa, eu, se investir, esperar até a maturidade, vou receber o valor nominal. Mas se eu quiser sair antes, eu estou sujeito à flutuação do preço, porque ele pode subir, pode estar vendido acima do par ou abaixo do par. O que é isso acima do par ou par e abaixo do Pronto. par, louco? O os instrumentos de dívidas, eles quando são emitidos pela primeira vez, que chamamos de mercado primário, eles são emitidos com um valor nominal, né? E esse valor nominal já foi 100.000 kwanza, no caso dos títulos agora, cada título tem um valor nominal de 1.000 kwanzas, as obrigações da Sonangol têm um valor nominal de 10.000 kwanzas. Este é o valor que o emitente se comprometeu a reembolsar na maturidade, que é como se fosse o valor facial da nota. Uma nota de 1.000 kwanzas vale 1.000 kwanzas, é o seu valor facial. Mas no mercado, como ele, quando é admitido a negociação no mercado secundário, em função da procura e a oferta, o valor facial do instrumento pode subir ou pode baixar. Ou seja, no final, a mesma nota de 1.000 kwanzas, se não haver procura, pode dar-se o caso de que para eu conseguir vender a minha nota de 1.000 kwanzas, tenha que fazer um desconto, receber 900, E eu perco estou a ali vender? abaixo do par. Exatamente. E pode dar-se o caso que esta nota de 1.000 kwanzas é muito procurada e por conta disso o seu preço sobe. E aí, para que eu vender a minha nota de 1.000 kwanzas, posso vender a 1.200. Aí estamos a falar acima do par, que é sobre o valor nominal. Então, ele é ao par, quando eu pago efetivamente o valor nominal do instrumento, é acima do par, quando eu pago acima do valor do instrumento, e abaixo do par, quando eu compro a desconto. Muito bom. Logo falou também sobre renda fixa, renda variável. Provavelmente quem está nos acompanhar, muitos são potenciais investidores e não têm conhecimento. Podes aqui desmistificar o que é isso de renda fixa e renda variável? Boa, boa. Claro, claro, sim.
Isto é super importante para os investidores, porque eu ouço, né, os potenciais investidores e investidores, quando deparam-se pela primeira vez com um instrumento, a primeira pergunta que eles fazem é: vou ganhar quanto? Né? Epá, se eu, exemplo concreto, não, se eu investir isso, quanto é que eu vou ganhar, né? E a Sofia estava a falar sobre a questão dos cálculos. Em alguns instrumentos é possível já prever, pedir uma simulação, é como no banco, não, esse depósito a prazo, dê-me uma simulação exata de quanto é que eu vou ganhar. E lá se simula, vai ganhar X, vão descontar o imposto de comissão e o líquido a receber é isso, né? Nesses produtos, todo produto que é possível fazer uma simulação exata de quanto efetivamente se vai receber é chamado de renda fixa, né? Aqui incluímos o título do tesouro, incluímos as obrigações, incluímos os papéis comerciais, né? Que eu já sei a taxa de juros associada, sei o preço que eu vou pagar, que é o acima do par ou abaixo do par, sei as comissões e já sei quanto eu vou receber. A esses produtos nós chamamos de produtos de renda fixa. Agora, existem os outros produtos que eu de antemão, se alguém perguntar à Sofia, Sofia, se eu investir nas ações Dubai, quanto é que eu vou ganhar próximo ano? Como é que a Sofia vai saber qual vai ser o lucro? Isso é o mercado que dita, É o é verdade. mercado. Por aí, Podemos dar cálculos aproximados, mas olha que isto é o mercado, são apenas cálculos. Exatamente, é o futuro, ninguém sabe quando é que vai ser o lucro do Dubai próximo ano. E isso nós chamamos de renda variável, ou seja, o ganho varia, pode ser muito, pode ser pouco. Claro que depois tem, e a Sofia deve fazer isso, as análises fundamentalistas para ver a saúde financeira do banco, ver os balancetes, ver as informações e com isso criar uma expectativa, mas ela é variável, pode ser acima, pode ser abaixo. Porque ela também, só como complementar aqui, às vezes estamos numa instituição, podemos fazer até análise, a instituição é saudável, mas também temos de ter uma variável que nós não dominamos, é o contexto do mercado. O texto macroeconômico pode mudar. Por exemplo, quando estávamos nas taxas de importação e havia aquele debate entre a China e a América, nós estamos aqui em África, isso afeta-nos. Afeta-nos. O fato de outro país querer aumentar as taxas afeta aqui o nosso contexto. Quer dizer, a nossa análise já vai ficar deficiente naquele contexto. Se abrir mais uma guerra na Ásia, no Médio Oriente, isso afeta-nos. Então, e para estes produtos da renda variável, o investidor tem que ter um domínio médio elevado de literacia financeira para não cair em fraude. Para não se achar que foi Porque enganado. senão, por mais trabalho que um consultor faça, vai pensar que o consultor enganou-lhe. Mas não. E tinha tudo, e neste mercado é assim. Tinha tudo para dar certo, e nós vimos quando aconteceu a guerra da Ucrânia. Nós estamos aqui super longe, mas nós fomos afetados. Então, esta passagem de informação, olha, é apetite, até aqui está tudo bem, mas temos também com algumas variáveis que dão um impacto. Sim, que nós não controlamos. Que nós não controlamos. E afeta o ganho do investidor. e definitivamente, ou seja, afeta o mercado de capitais. Aqui para terminarmos então, Sofia, que metas em Cuba Angola pretende atingir nos próximos anos? A nossa ideia é captarmos mais clientes em termos de consultoria financeira. Estávamos aqui a conversar paralelamente, nós temos aqui grandes concorrentes que são as corretoras, as distribuidoras, que são quase, que são ligadas a bancos, e muitos dos potenciais clientes vão logo para estas entidades, mas a nossa ideia é aumentar o núcleo, passarmos esta informação, que podemos ajudar, que estamos aqui uma veia decisiva e podemos esclarecer isso, e também passar aqui a desprecarizar mais, para passar para o mercado mais informação financeira, para que sintam confiança e que mais clientes venham ter aqui em Cuba Angola. E neste caso, o que é que podemos esperar então do futuro do mercado de capitais? Eu acho que o futuro o mercado de capitais é o futuro. Vou Com dizer, certeza. a melhor coisa, o mercado de capitais é o futuro. Com certeza. Nós já demos os primeiros passos, estamos a cada vez mais, e eu acho que é o futuro.
Eu não tenho outra ideia. Eu não acho, eu tenho certeza. Não, Tá a ver? é o futuro E do mercado todos nós financeiro. somos importantes neste caminho, porque é os grandes mercados. Não há crescimento de um país sem ter um mercado de capitais forte. Não há. Se nós queremos crescer, se o nosso país quer desenvolver, se o nosso PIB quer aumentar, nós temos que ter, porque aqui há concorrência, não há monopólio. E os países só crescem da concorrência. Eu ter opções. Mas para isso, o que é que nós temos que ter? É massificar a informação financeira, literacia financeira, para que as pessoas tirem os tabus, as nuvens e que possam cada vez mais investir. E quando falamos em investimento, mais uma vez, não é só para quem tem dinheiro, qualquer pessoa, seja qual for o salário, é habilitada a investir. Como o Lopo diz, já há produtos de 1000 kwanzas, então todo angolano, seja qual a profissão que tem, é um potencial investidor. Com certeza, muito obrigada, Sofia. Lopo, na tua perspectiva, enquanto influencer e alguém que acompanha de perto o comportamento do mercado, o comportamento dos investidores, o que podemos esperar do futuro do mercado de capitais em Angola? Boa. Olha, o mercado, como disse a Sofia, é o futuro, né? Tal como grandes mercados, como o mercado norte-americano, aqueles que não entraram no seu princípio hoje arrependem-se, né? Gostariam de ter estado desde o princípio. E nós temos aqui a oportunidade de fazer parte dos primeiros dias, dos primeiros investidores de determinados produtos no mercado. O que é que nós podemos esperar? Está em curso um grande programa do Estado, que é o ProPriv, que é o Programa de Privatização, onde o Estado pretende privatizar várias empresas que são referências no seu setor e pretende privatizá-lo via bolsa, né? Dando oportunidade a todo mundo ser acionista de grandes empresas, né? Para esse ano está previsto a oferta pública de venda do BFA, das ações do BFA, está previsto também o Standard Bank. Eu acho que os investidores podem este ano já esperar, né, criar essa expectativa que quando for aprovado o prospecto pelo regulador e estará disponível. Olhamos também o surgimento, por causa do novo modelo de funcionamento do mercado, surgimento de novas entidades, né? Especialmente, eu acho que há um mês atrás testemunhamos o lançamento de uma nova sociedade gestora de organismos de investimento coletivo, que nesse preciso momento tem estado a divulgar fundos de investimento. Então, vamos vendo, por exemplo, até um tempo atrás não era muito comum os fundos abertos e os fundos negociados em bolsa. No ano passado, uma entidade colocou um fundo negociado em bolsa e estamos a verificar também o surgimento de novos fundos abertos que permitem os investidores entrar e sair a qualquer momento e fundos fechados negociados em bolsa. Então, aquilo que os investidores podem esperar do mercado é mais produtos, né, muito maior dinamismo. Acredito que o nível de liquidez, que também é a preocupação de muitos investidores, tem estado a aumentar porque a base de investidores tem estado a aumentar e nós até enquanto fina influência, renda passiva, assumimos também o objetivo da Bodiva, no podcast que nós gravamos com o Nivaldo, que eles têm como objetivo ter 1 milhão de contas custódias e nós sempre estamos com vocês nisso. Vamos Boa! transformar esse objetivo, aumentar a literacia e vermos se nos próximos tempos nós conseguimos ter 1 milhão de contas custódias, 1 milhão de investidores e celebrar isso. Então, os investidores podem esperar o aumento da base de investidores e mesmo nós, enquanto renda passiva, temos também estado a pensar na licença enquanto consultor e temos também estado, estamos a, E, a, e eu a, acho que faz todo a sentido, estruturar. Lopo, Sim, estávamos a porque conversar pelo isso. número de investidores não, mas pelo número de seguidores que tu tens nas Seguidores. redes sociais e pela informação que tu passas também nas redes sociais enquanto educador financeiro, eu particularmente acredito que faria todo sentido. Uhum. Estares inscrito como consultor analista Sim, 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 sim. junto ao Nós mercado de capitais, recebemos o convite com bom agrado e também para promover o mercado e dar um bom certeza, exemplo de como é que funciona. com Seria certeza. interessante. E estamos também a desenvolver uma solução tecnológica
Acreditamos que nem todos têm conhecimento para abrir um relatório e contas e fazer a leitura. Nós estamos a desenvolver soluções tecnológicas que possam ajudar, especialmente os investidores de retalho, a fazerem leitura dessas informações que para nós é normal ver um relatório e contas, ver um balancete, a desenvolver soluções tecnológicas que, a partir de um aplicativo, os investidores possam ter acesso aos relatórios, às informações muito bem agrupadas. Então, os investidores também podem esperar essas soluções tecnológicas vindo de nós. O que mais uma vez faria sentido estarem inscritos como consultores. Vamos sim, vamos receber esse convite com bom agrado. Muito bom. Lopo, para terminarmos, de que forma achas que os criadores de conteúdo financeiro podem contribuir para um mercado de capitais mais desenvolvido, mais inclusivo e mais informado? Ok. Eu acho que, primeiro, o que têm feito é fundamental, joga um papel fundamental, mas para ser um pouco mais assertivo, eu acho que os educadores financeiros precisam. Quem ensina tem que aprender, né? Isto é fundamental. Nós não podemos ensinar o que não sabemos e nem induzir potenciais investidores ao erro. E eu acho que os educadores financeiros e alguns, pelo menos os mais próximos que eu conheço, têm se dedicado a isso, a procurar cada vez mais capacitação, pós-graduação, formação, para que aquilo que a informação que estejam a passar seja a mais coerente e mais verídica possível, né? Nós estamos a lidar com o dinheiro das pessoas, principalmente para os investidores de retalho, que é a principal audiência dos FINI influencers, é poupança de uma vida, né? É poupança de famílias que estão com muito esforço, porque as coisas não estão fácil, conseguem poupar, não podem simplesmente dissipar essas poupanças por uma informação errada que receberam de um FII influencers. Então existe responsabilidades acrescida quando se fala de finanças. Com certeza. Aqui agradecer ao Lopo e agradecer também à Sofia, por passarem esse conhecimento, junto dos investidores, juntos daqueles que nos acompanham, porque eu acho que é isso, existe essa necessidade de informarmos com verdade, Uhum, existe essa necessidade de que a informação que a gente esteja a passar seja uma informação segura, verídica, porque tal como o Lopo disse, uhum. em muitas ocasiões é a poupança de toda uma vida. Então nós temos de ter essa responsabilidade, precisamos de ter essa responsabilidade. Então é que agradecer por terem aceito mais uma vez o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer recebê-los junto à Comissão de Mercado de Capitais e estamos juntos. Obrigada. Obrigada.